Uma tarde no final dos anos 90, em uma fábrica de engarrafamento nos arredores de São Paulo, o som familiar de milhares de tampinhas de garrafa sendo seladas sob pressão, de repente silenciou. As linhas de produção da bebida laranja, que fluía como sangue pelas veias de milhões de famílias brasileiras, foram desligadas para sempre. Foi o fim não anunciado de um império. Em seu auge durante as décadas de 1970 e 1980, a Crush não era apenas um refrigerante. Era uma força cultural. Com uma vasta rede de fábricas locais, espalhadas pelo Brasil, ela reinava soberana, sendo a única rival capaz de fazer a Fanta tremer nas prateleiras. Cada garrafa representava empregos locais, orgulho regional e os domingos em família. No entanto, em apenas uma década, todo esse ecossistema industrial gigante desapareceu. Dezenas de fábricas fechadas, milhares de trabalhadores nas ruas, de líder de mercado a zero absoluto, varrida das lojas como se nunca tivesse existido. Como um império no ápice da glória, desaparece das prateleiras sem sequer um aviso. A resposta não está em uma rejeição do consumidor ou em falência financeira. A morte de milhares de empregos no Brasil foi ditada por uma única e fria decisão, tomada em uma sala de reuniões a milhares de quilômetros de distância. Bem-vindos à história da Crush Brasil. Uma crônica sobre como estratégias corporativas globais podem sufocar, em um piscar de olhos, um dos maiores ícones industriais e culturais de uma nação inteira. O ano é 1911. Em um modesto laboratório em Chicago, nos Estados Unidos, um químico especialista em aromas chamado Neil C. Ward debruça-se sobre um problema que há muito desafiava a indústria de bebidas. Como capturar a essência pura e vibrante de uma laranja sem que ela perdesse seu frescor após o engarrafamento? A resposta não estava no suco, mas nos óleos essenciais escondidos na casca da fruta. Através de um processo meticuloso de extração, Ward conseguiu isolar esse sabor cítrico, intenso e inconfundível. Nascia ali a Orange Crush. O que Ward não poderia imaginar é que sua invenção química, nascida no frio do meio-oeste americano, encontraria seu verdadeiro lar espiritual décadas depois, sob o sol escaldante do hemisfério sul. O Brasil de meados do século XX era um país em plena ebulição, uma nação de dimensões continentais, impulsionada por um desejo voraz de modernidade, urbanização e industrialização. O rádio tocava os novos sucessos, as cidades cresciam verticalmente, e a classe média emergente ansiava por produtos que simbolizassem esse novo estilo de vida. Foi nesse cenário de efervescência cultural e econômica que a Crush desembarcou em terras brasileiras. O choque cultural poderia ter sido uma barreira, mas paradoxalmente foi o maior trunfo da marca. O Brasil, um país intrinsecamente ligado à cultura cítrica e à agricultura tropical, abraçou a bebida americana como se ela tivesse sido concebida em seus próprios pomares. A experiência de consumir uma Crush não era apenas sobre o paladar. Era um evento sensorial completo, meticulosamente desenhado para capturar a lealdade do consumidor. A icônica garrafa de vidro canelada, com suas ranhuras características projetadas originalmente para não escorregar das mãos molhadas dos trabalhadores nas fábricas americanas, tornou-se um objeto de fascínio e desejo nas padarias, bares e armazéns do Brasil. O líquido cor de âmbar vibrante, borbulhando com uma carbonatação perfeitamente calibrada, oferecia um alívio imediato para o calor tropical. Era o sabor dos domingos à tarde, o acompanhamento perfeito para os pastéis de feira, a recompensa doce após uma longa e exaustiva jornada de trabalho. A Crush não estava apenas vendendo um refrigerante estrangeiro. Ela estava engarrafando pequenos momentos de alegria para o trabalhador brasileiro. A resposta do público foi avassaladora e imediata. As vendas iniciais superaram até mesmo as projeções mais otimistas dos executivos da marca. Onde quer que uma caixa de madeira com garrafas de Crush fosse colocada, o estoque desaparecia em questão de horas. O sabor ousado e levemente amargo da casca de laranja conquistou um público que, até então, tinha opções extremamente limitadas no mercado de refrigerantes que não fossem à base de cola ou guaraná.
No entanto, essa vitória estrondosa e instantânea trouxe consigo um problema logístico monumental, um verdadeiro pesadelo operacional disfarçado de sucesso comercial. O Brasil não era um mercado comum. Suas estradas, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, eram em grande parte caminhos de terra precários ou rodovias esburacadas. Transportar caixas pesadas de garrafas de vidro, cheias de líquido a partir de um único centro de produção concentrado no eixo Rio-São Paulo para os confins do Nordeste, o calor brutal do Centro-Oeste ou as distâncias do Sul era uma equação matematicamente inviável. O vidro quebrava com os solavancos, o alto custo do frete engolia qualquer margem de lucro, e a bebida corria o risco de perder sua qualidade sob as temperaturas extremas dos caminhões de lona que cruzavam as rodovias do país. A demanda do público não era apenas alta, ela era selvagem, voraz e, acima de tudo, impaciente. O chão de fábrica das primeiras e modestas instalações de engarrafamento tornou-se um cenário de caos orquestrado. Operários trabalhavam em turnos exaustivos. O som agudo das garrafas, chocando-se umas contra as outras, ecoava sem parar pelas paredes de alvenaria, e o cheiro doce e concentrado do xarope de laranja impregnava o ar úmido e quente do ambiente. As pequenas operações locais, que apenas misturavam o xarope importado com água carbonatada, começaram a colapsar sob a pressão brutal do mercado. As máquinas originais, projetadas para lotes modestos, operavam muito além do limite físico, superaquecendo, quebrando e falhando repetidamente em suprir a sede de um país continental. Caminhões de distribuição formavam filas quilométricas nas portas dos pequenos galpões desde a madrugada, enquanto os distribuidores imploravam por mais caixas do produto. A Crush havia acendido um incêndio de proporções épicas no mercado brasileiro. Mas logo ficou dolorosamente claro que não possuía a infraestrutura pesada necessária para controlar ou alimentar essas chamas. Foi exatamente neste ponto de estrangulamento industrial que os executivos da matriz perceberam uma verdade fundamental e inegável. Para sobreviver e dominar definitivamente o Brasil, a Crush não poderia continuar operando como uma simples importadora de fórmulas de sucesso. Ela precisava evoluir de um produto para uma infraestrutura. Era imperativo construir artérias de aço, galpões de concreto, linhas de lavagem de vidro e tanques de pressão que pudessem alcançar autonomamente cada esquina do país. A ordem vinda de cima era clara, agressiva e sem margem para recuos. Descentralizar a produção, expandir agressivamente, industrializar em uma escala sem precedentes. A marca estava prestes a abandonar sua postura modesta para se transformar em um colosso fabril, terceirizando o peso do aço e do vidro para empresários locais. O Brasil estava prestes a testemunhar o nascimento de um de seus maiores ecossistemas industriais, onde cada cidade teria o orgulho de abrigar as máquinas que engarrafavam o ouro laranja. O início da década de 1970 marcou o ponto de inflexão definitivo para a marca. A direção da matriz americana finalmente compreendeu que o Brasil não era apenas um mercado para ser abastecido de longe, mas um continente inteiro que exigia ser colonizado industrialmente. A resposta para o caos logístico crônico das décadas anteriores não residia na construção de uma única e colossal fábrica na capital paulista, mas sim em pulverizar a produção. Assim, a Crush iniciou uma das campanhas de licenciamento e parceria mais agressivas da história da indústria de bebidas na América Latina. O plano era brilhantemente simples em sua concepção, embora assustadoramente complexo na execução. Mapear as melhores e mais tradicionais fábricas regionais independentes do país e armá-las com o cobiçado xarope secreto. Foi o nascimento de uma gigantesca rede descentralizada de engarrafadores locais. De norte a sul do país, indústrias familiares que antes sobreviviam quase que exclusivamente da produção de tubaínas modestas e xaropes de groselha, viram-se, de uma hora para outra, elevadas à prestigiada categoria de parceiras oficiais de uma potência multinacional. Nomes como Golé, Paquera, New Age, entre dezenas de outras instalações espalhadas estrategicamente por estados como Minas Gerais, pelo vasto interior paulista,
pelo Paraná e pelas quentes capitais do Nordeste, converteram-se nos novos polos produtivos do Império Laranja. O impacto visual e econômico nessas comunidades era imediato e transformador. Onde antes haviam pequenos galpões com telhados de zinco, ergueram-se estruturas maciças de tijolo, concreto e aço. As antigas engrenagens dessas fábricas locais foram substituídas e aceleradas por injeções de capital agressivas. Máquinas de envase rotativas de última geração foram importadas da Europa e dos Estados Unidos, reluzindo sob as luzes fluorescentes dos galpões recém-inaugurados. As monstruosas linhas de lavagem de garrafas, com suas esteiras ruidosas e jatos contínuos de água fervente, operavam agora em 3 turnos ininterruptos, madrugada adentro. O tilintar estridente das garrafas de vidro vazias, chocando-se contra o metal das guias, seguido pelo chiado agressivo da injeção de gás carbônico e o clique metálico das tampas sendo cravadas sob pressão, transformou-se na verdadeira trilha sonora do progresso para dezenas de pequenas e médias cidades em todo o território nacional. Essa descentralização fabril transformou a essência da Crush. Ela deixou de ser percebida apenas como um refrigerante importado e cobiçado para se tornar a espinha dorsal da economia local de inúmeros municípios. Onde uma fábrica franqueada operava, uma teia robusta de prosperidade se desenrolava. Centenas de empregos diretos eram criados da noite para o dia. Frotas inteiras de caminhoneiros agora cruzavam as estradas de terra levantando poeira, carregando toneladas da bebida vibrante para os vilarejos mais remotos. Operadores de caldeira, técnicos químicos de controle de qualidade, mecânicos de manutenção pesada e verdadeiros exércitos de representantes comerciais encontravam, nas linhas de produção ininterruptas da Crush, a garantia do sustento familiar e a promessa concreta de ascensão social. A marca perdeu completamente o distanciamento gélido e impessoal, típico de uma corporação estrangeira. Ao descentralizar sua produção, a Crush ganhou raízes profundas. Ganhou o sotaque regional, o suor na camisa e as feições do próprio trabalhador brasileiro. No entanto, erguer um exército de fábricas independentes traria glórias inimagináveis na próxima década, mas também semearia vulnerabilidades invisíveis que, no futuro, provariam ser fatais. No final da década de 1970 e alvorecer dos anos 1980, o ecossistema construído pela matriz atingiu o seu ápice absoluto no Brasil. A Crush não era mais apenas uma alternativa nas prateleiras. Em vastas extensões do território nacional, ela havia se tornado a líder inquestionável do segmento de sabores, forçando a gigante Coca-Cola a recalcular freneticamente suas estratégias de marketing para tentar proteger a Fanta. O logotipo com as letras laranjas e contornos grossos dominava a paisagem visual urbana e rural do país. Estava pintado à mão nos muros de tijolo dos armazéns de esquina, estampado em placas de metal enferrujadas pelos ventos litorâneos e brilhando em letreiros luminosos nos bares das capitais. A penetração cultural foi total. A Crush patrocinava times de futebol de várzea, torneios regionais e desfiles de carnaval. O refrigerante tornou-se tão onipresente que, em algumas regiões do interior, a palavra Crush passou a ser usada como sinônimo para qualquer bebida de laranja. Um fenômeno linguístico reservado apenas às marcas que transcendem o consumo para se tornarem instituições culturais. Nos bastidores, os números de produção eram impressionantes. A rede de engarrafadores independentes operava em uma sincronia frenética, consumindo milhões de litros do xarope base importado anualmente, convertendo-o em um oceano de bebida gaseificada que abastecia milhares de pontos de venda diariamente. As famílias proprietárias dessas engarrafadoras enriqueceram, tornando-se figuras de influência política e econômica em suas respectivas cidades. Tudo parecia inabalável. A máquina estava azeitada, o produto era idolatrado e o mercado parecia infinito. No entanto, o mesmo modelo de negócios que catapultou a Crush para o domínio continental carregava uma falha estrutural silenciosa e profunda. A força da marca no Brasil era, na verdade, uma ilusão de ótica corporativa. Diferente de seus maiores concorrentes, que começavam a consolidar brutalmente suas operações sob rígido controle central,
O império da Crush era um arquipélago fragmentado. A matriz não era dona dos tijolos, das máquinas ou dos caminhões. Ela apenas cedia o uso do nome e fornecia a fórmula. Cada engarrafador, do interior de São Paulo ao sertão nordestino, operava como um feudo independente, com suas próprias práticas de gestão, suas próprias margens de lucro e suas próprias vulnerabilidades financeiras. Não havia uma rede de segurança centralizada. Essa estrutura descentralizada funcionava perfeitamente em tempos de bonança econômica e demanda explosiva, quando o dinheiro fluía facilmente e mascarava as ineficiências operacionais de cada parceiro local. Mas os executivos, em seus escritórios confortáveis no exterior, ignoravam uma regra fundamental da indústria pesada. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E a corrente que segurava a Crush no Brasil estava prestes a ser testada por forças econômicas e predatórias, que nenhuma daquelas fábricas locais, isoladas em seu sucesso regional, estava preparada para enfrentar. A Era de Ouro havia chegado ao seu ápice, mas as sementes do colapso já estavam plantadas no próprio solo fértil que fez a marca crescer. O mercado estava prestes a mudar, e o sorriso complacente dos engarrafadores logo se transformaria em puro desespero. O domínio quase absoluto da Crush sobre o segmento de refrigerantes de laranja no Brasil foi um triunfo espetacular, mas também soou como um alarme ensurdecedor nos corredores de executivos globais. A The Coca-Cola Company, que até então observava o crescimento das marcas regionais de sabores com um misto de segurança e distanciamento, percebeu que a sua própria Fanta estava sendo sistematicamente encurralada. Em vastas regiões do Brasil, a bebida da Coca-Cola estava perdendo espaço precioso em padarias, bares de bairro e nas recém-inauguradas redes de supermercados. O gigante corporativo não estava disposto a ceder 1 milímetro de seu território. E quando decidiu retaliar, não o fez focando em mudanças na fórmula ou apelando para a nostalgia. A Coca-Cola escolheu lutar no único campo de batalha onde era verdadeiramente imbatível, no poder financeiro bruto e no controle implacável da distribuição. A guerra das bebidas na virada dos anos 1970 para os anos 1980 mudou de configuração de forma dramática. Já não bastava ter o líquido mais saboroso ou a garrafa mais bonita. O jogo agora era garantir que a sua marca fosse a primeira e, de preferência, a única, coisa que o consumidor visse ao abrir a porta da geladeira. A estratégia de contra-ataque das grandes corporações foi um golpe de mestre logístico. Elas começaram a inundar os pequenos e médios comércios do Brasil com infraestrutura pesada. Um dono de bar de esquina, que por anos exibiu com orgulho a placa de metal da Crush enferrujando ao vento, de repente recebia a visita de representantes engravatados. Estes agentes ofereciam geladeiras modernas e potentes, letreiros luminosos de última geração, jogos de mesas e cadeiras novinhos em folha, e até mesmo a pintura gratuita de toda a fachada do estabelecimento comercial. O preço cobrado por toda essa generosidade corporativa? Apenas uma assinatura em um contrato de exclusividade. A partir do momento em que a tinta secasse no papel, a Fanta passava a ser a única bebida de laranja com permissão para ocupar aquelas prateleiras financiadas. Para os engarrafadores locais da Crush, o impacto dessa tática de terra arrasada foi tão rápido quanto letal. Aquela mesma estrutura descentralizada, que havia sido o grande motor da Era de Ouro e espalhado prosperidade pelas províncias brasileiras, agora se revelava a sua fraqueza mais trágica. Lembra-se do vasto arquipélago de fábricas independentes operando sob a bandeira laranja? Pois bem, cada um desses parceiros regionais teve que enfrentar a colossal máquina de guerra da concorrência de forma isolada. Um empresário do interior de São Paulo, de Minas Gerais ou do Nordeste, por mais próspero que fosse gerindo o chão de sua fábrica, não possuía o fluxo de caixa necessário para comprar milhares de freezers e distribuí-los gratuitamente por todo o seu estado. Eles eram industriais locais, especialistas na arte de misturar xarope e operar em vase de vidro. Não eram titãs financeiros com orçamentos de marketing capazes de rivalizar com o PIB de pequenos países. Enquanto as trincheiras comerciais eram cavadas e perdidas no Brasil, a matriz internacional da marca,
que por definição deveria atuar como o escudo estratégico de seus franqueados, permaneceu em um silêncio perturbador. Para os executivos em escritórios distantes, o Brasil continuava a ser lido através de planilhas de royalties e metas de volume de xarope. Não existia um fundo centralizado de defesa comercial para contra-atacar a chuva de geladeiras da concorrência. Não havia um plano nacional de marketing que unificasse o discurso das fábricas. Os donos de engarrafadoras enviavam relatórios cada vez mais desesperados à matriz, alertando que estavam sendo expulsos das vitrines mais vitais de suas cidades. A resposta corporativa, quando chegava, era estritamente burocrática. A responsabilidade de escoar o produto era do parceiro local, e as cotas contratuais para a compra do xarope importado não sofreriam redução. É neste cenário de asfixia que as primeiras rachaduras estruturais profundas começam a fragmentar o Império Laranja. A lealdade do consumidor brasileiro à Crush era genuína, enraizada na memória afetiva de infâncias e finais de semana. Contudo, na dinâmica do varejo, a lealdade sempre esbarra nos limites da conveniência. O trabalhador exausto ou o pai de família queriam, antes de tudo, matar a sede. Se ele entrasse em uma padaria e não encontrasse a inconfundível garrafa de vidro canelado da Crush, porque o balcão agora pertencia a um contrato de exclusividade rival, ele podia até lamentar, mas invariavelmente abria a geladeira vermelha e levava a Fanta. A onipresença física da concorrência, aliada ao poderio visual esmagador de seus materiais de ponto de venda, começou a corroer o hábito e a desviar o consumo. A atmosfera no interior das fábricas de engarrafamento mudou de tom. Se nas décadas anteriores o estresse visceral vinha da pressão para que as máquinas não parassem a fim de suprir uma demanda voraz, agora a angústia nascia do silêncio metálico que começava a se infiltrar nos galpões. Os mesmos caminhões de entrega que antes saíam de madrugada e voltavam vazios, agora retornavam aos pátios no fim da tarde com engradados intactos e garrafas encalhadas. O giro de estoque despencou severamente. As majestosas máquinas rotativas de envase, antes celebradas por operarem em 3 turnos, que faziam o chão tremer, agora passavam as madrugadas completamente desligadas. Luzes foram apagadas para economizar nas contas de energia, e os primeiros turnos de operários começaram a ser silenciosamente dispensados. Os patriarcas das fábricas locais começaram a se debruçar sobre a matemática assustadora da sobrevivência industrial. Para manter a valiosa franquia, eles eram obrigados a importar os insumos balizados em dólar, mas a sua receita encolhia dia após dia, vinda da venda de garrafas a centavos que perdiam espaço nas ruas. A marca estava sendo estrangulada sem misericórdia. O cerco estava se fechando de forma brilhante e letal. E o que os parceiros locais da Crush não sabiam era que o golpe de misericórdia não seria desferido pelo mercado consumidor, mas sim por mãos invisíveis de novos donos que logo assumiriam o leme. Enquanto as fábricas engarrafadoras locais travavam uma guerra sangrenta e desigual nas trincheiras do varejo brasileiro, uma batalha de natureza muito diferente, feita de assinaturas de contratos e cifras bilionárias, desenrolava-se nas distantes e gélidas salas de reuniões do hemisfério norte. O golpe que finalmente fraturaria a espinha dorsal da Crush no Brasil não veio disfarçado em uma garrafa da concorrência, mas sim nas páginas frias de um acordo de aquisição corporativa. No ano de 1980, a marca Crush foi comprada pela gigantesca Procter & Gamble, P&G. Na teoria do mercado financeiro global, era um movimento estratégico brilhante, uma expansão agressiva de portfólio. Na prática, para o delicado ecossistema de engarrafadores brasileiros, foi o início de uma maldição burocrática que drenaria, gota a gota, a força vital da marca. A P&G era uma verdadeira potência incontestável, um titã na fabricação de sabão em pó, fraldas e pastas de dente. Seus executivos, sediados em Cincinnati, Ohio, eram mestres absolutos da padronização, da eficiência clínica e do controle centralizado. No entanto, eles não compreendiam, e nem faziam questão de compreender, a alma orgânica, caótica e visceral do mercado de refrigerantes latino-americano.
Para um alto executivo de bens de consumo nos Estados Unidos, uma garrafa de refrigerante era apenas mais um item de prateleira, um número em uma planilha global de lucros e perdas. Para o empresário brasileiro do interior, aquela mesma garrafa era o ganha-pão de centenas de famílias, uma entidade viva que dependia de relacionamentos de décadas com donos de padarias, bares de esquina e pequenos distribuidores. Esse choque violento de culturas corporativas provou-se devastador. Quando a máquina de guerra da Coca-Cola começou a asfixiar a Crush no Brasil, com seus contratos de exclusividade e distribuição massiva de freezers, os engarrafadores locais clamaram por ajuda. Eles enviaram ofícios urgentes e solicitaram orçamentos emergenciais para campanhas de marketing pesadas que pudessem conter o sangramento e defender o território. A resposta que ecoou de Cincinnati foi um vácuo ensurdecedor. A nova matriz estava ocupada demais reestruturando a marca globalmente e não tinha tempo para as minúcias de uma guerra comercial de sobrevivência em um país sul-americano. As decisões vitais que outrora definiam o ritmo das fábricas brasileiras passaram a ser tomadas por homens de terno que nunca haviam pisado no chão úmido e quente de uma linha de invase no Nordeste. Homens que muito provavelmente nunca haviam sequer provado o sabor de uma crush gelada sob o sol de 30 graus. O oxigênio estratégico da marca foi sumariamente cortado. A negligência corporativa rapidamente começou a se manifestar no mundo físico, manchando o orgulho industrial que sustentava a marca. Sem injeções de capital da matriz para a renovação essencial de vasilhames, as icônicas garrafas de vidro canelado, que circulavam incessantemente através do violento sistema de retorno, começaram a envelhecer de forma visível. Os logotipos pintados no vidro iam se desgastando. As frotas de caminhões de entrega perdiam o seu brilho alaranjado nas estradas empoeiradas, e as fachadas das fábricas locais começavam a exibir os primeiros e melancólicos sinais de abandono. O que antes era um arquipélago próspero e unificado de parceiros industriais, transformou-se subitamente em um amontoado de sobreviventes isolados, cada um tentando desesperadamente tapar os buracos de um navio que afundava. Para os operários brasileiros que continuavam a passar madrugadas limpando as válvulas de pressão e lubrificando as pesadas esteiras de metal, a ironia era cruel e palpável. O suor de seus rostos e a dedicação de suas vidas inteiras estavam agora amarrados aos caprichos distantes de um conglomerado que via a fábrica em que trabalhavam não como um patrimônio humano, mas como uma mera abstração estatística. E o pior ainda estava por vir, pois a Crush estava prestes a ser jogada mais uma vez na mesa de negociações corporativas. Se a era sob o comando da Procter & Gamble representou um período de negligência dolorosa, o ano de 1989 trouxe a pá de cal para qualquer esperança de recuperação estrutural. Percebendo que o turbulento e imprevisível mercado de refrigerantes sul-americano não se alinhava perfeitamente com seu portfólio de higiene e limpeza, a P&G decidiu se livrar do fardo. Em uma transação global de proporções colossais, a marca Crush foi vendida novamente, desta vez para a gigante britânica Cadbury Schweppes. Para o mercado financeiro foi mais um aperto de mãos bilionário celebrado com champanhe. Para as dezenas de fábricas no Brasil, foi o equivalente a um atestado de óbito emitido em câmera lenta. A Cadbury Schweppes, com sede em Londres, tinha os olhos firmemente voltados para a consolidação de suas operações na Europa e na América do Norte. O Brasil, mergulhado em uma crônica instabilidade política e prestes a entrar em uma das piores espirais inflacionárias de sua história, não era uma prioridade. Era apenas um asterisco em um relatório de aquisições. Quando a transição de poder ocorreu, os engarrafadores brasileiros perceberam com pavor que o abismo entre a matriz e o chão de fábrica havia se tornado intransponível. A comunicação, que já era escassa, simplesmente cessou. Os carregamentos do xarope secreto começaram a sofrer atrasos inexplicáveis nas alfândegas e nos portos, interrompendo o ritmo das esteiras. Sem diretrizes, sem campanhas publicitárias e, acima de tudo, sem um pingo de empatia corporativa, os donos das fábricas viram-se completamente à deriva. O orgulho de pertencer a uma multinacional
havia se transformado em uma armadilha burocrática asfixiante. Eles não podiam inovar na fórmula, não podiam alterar a marca e, presos por contratos leoninos, não podiam sequer buscar outros fornecedores de essência para manter as máquinas funcionando. No interior das fábricas, o clima de incerteza envenenava o moral dos trabalhadores. Operários que haviam dedicado 20, 30 anos de suas vidas às linhas de produção da Crush, que haviam financiado suas casas e criado seus filhos graças àquelas engrenagens, agora olhavam para os logotipos desgastados nas paredes com um misto de tristeza e confusão. Eles não sabiam quem era o verdadeiro dono da fábrica. Não sabiam se os britânicos da Cadbury fariam investimentos ou se simplesmente desligariam os disjuntores da noite para o dia. A lealdade de uma vida inteira de trabalho árduo era agora propriedade de acionistas sem rosto que viam o suor brasileiro apenas como uma despesa operacional a ser cortada. A maldição das aquisições provou que, na economia globalizada, o capital não tem pátria, não tem memória e não tem coração. O ecossistema outrora vibrante da Crush no Brasil havia sido reduzido a uma casca vazia, sustentada apenas pela teimosia desesperada de engarrafadores locais que se recusavam a aceitar o fim. Mas a teimosia não paga as contas, e o Brasil dos anos 90 estava prestes a desencadear uma tempestade econômica perfeita que varreria do mapa até mesmo os mais resilientes. A virada para a década de 1990 trouxe consigo ventos de mudança para o Brasil, mas para a já fragilizada rede de engarrafadores da Crush, esses ventos rapidamente se transformaram em um furacão de proporções catastróficas. O país mergulhou em uma das crises econômicas mais severas de sua história contemporânea. A hiperinflação, um monstro indomável que corroía o valor da moeda nacional a taxas alucinantes que chegavam a ultrapassar os 80% ao mês, transformou o simples ato de gerir uma fábrica em um pesadelo diário de sobrevivência matemática. Nas instalações da Crush de norte a sul do país, a realidade de produzir refrigerantes tornou-se repentinamente insustentável. O custo dos insumos básicos essenciais para a produção, como o açúcar cristal, o gás carbônico, o maquinário de reposição e, principalmente, o óleo diesel necessário para abastecer as vastas frotas de distribuição, mudava não apenas a cada semana, mas muitas vezes a cada manhã. Um carregamento de garrafas de vidro, encomendado a um determinado preço na segunda-feira, poderia custar o dobro no momento do faturamento na sexta-feira. Para os pequenos e médios empresários que operavam o maquinário sob a bandeira da Crush, a previsibilidade financeira havia desaparecido por completo. Eles eram obrigados a repassar esses custos galopantes para os consumidores para evitar a falência imediata. No entanto, o trabalhador brasileiro comum também via seu poder de compra evaporar diariamente nas prateleiras dos supermercados, onde funcionários com máquinas etiquetadoras remarcavam os preços dos produtos várias vezes ao dia. Como se o sufocamento inflacionário não fosse suficiente para quebrar as pernas da indústria, o início da década também marcou a abrupta abertura do mercado brasileiro promovida pelo governo federal. Essa nova política econômica de desregulamentação visava modernizar o país na marra, forçando a competição internacional, mas na prática industrial funcionou como um rolo compressor sobre as empresas locais menos capitalizadas. O setor de bebidas foi sacudido por um terremoto tecnológico. A chegada massiva e a popularização das embalagens plásticas descartáveis, as famosas garrafas PET. As gigantes corporativas como a Coca-Cola, além dos grandes conglomerados nacionais de bebidas que dominavam a cerveja e os guaranás, possuíam caixas robustos o suficiente para absorver os choques inflacionários e investir pesadamente nessas novas e caríssimas tecnologias de envase. Em contraste absoluto e cruel, a rede fragmentada de engarrafadores da Crush estava acorrentada ao passado. As velhas e barulhentas máquinas de envase de vidro, que outrora foram o coração pulsante do progresso nas cidades do interior paulista, mineiro e nordestino, tornaram-se obsoletas e financeiramente ineficientes da noite para o dia. A transição compulsória do vidro retornável para a tecnologia PET
exigia investimentos de dezenas de milhões de dólares na compra de sopradoras industriais e na reformulação arquitetônica completa das linhas de produção. Era um capital que os franqueados regionais simplesmente não possuíam, especialmente após uma década inteira de sangramento nas margens de lucro e perda sistemática de espaço nos pontos de venda. Foi neste exato momento de asfixia operacional e desespero financeiro que os olhos dos industriais brasileiros se voltaram mais uma vez para a Europa, esperando que a matriz, a Cadbury Schweppes, finalmente lançasse um bote salva-vidas para modernizar a frota. A resposta corporativa, no entanto, foi o golpe mais gelado possível. Para o conservador Conselho de Administração britânico, injetar milhões de libras esterlinas em capital fresco num país emergente assolado por hiperinflação, trocas de moeda e instabilidade política crônica era considerado um risco fiduciário inaceitável. A mensagem não dita, mas perfeitamente compreendida através dos memorandos burocráticos, era implacável. Os engarrafadores brasileiros deveriam financiar sua própria modernização, sobreviver com os próprios recursos ou perecer. A tempestade perfeita havia chegado para arrancar o telhado, e o Império Laranja estava completamente exposto à chuva. Sem o salva-vidas financeiro de Londres, o impacto prático dessa obsolescência tecnológica nas ruas foi imediato e devastador. Os supermercados brasileiros, que haviam se tornado os verdadeiros reis do varejo na década de 1990, apaixonaram-se instantaneamente pela conveniência logística do plástico PET. O plástico era leve, inquebrável, fácil de empilhar e, crucialmente, eliminava a dor de cabeça burocrática e o espaço físico exigido pelo sistema de vasilhames retornáveis. Diante dessa revolução, gerentes de grandes redes varejistas começaram a olhar para os pesados e desajeitados engradados de madeira e vidro da Crush, não mais como um produto cobiçado, mas como um estorvo operacional. Um a um, os contratos de fornecimento com os supermercados foram sendo cancelados ou drasticamente reduzidos. A Crush foi brutalmente empurrada de volta para os pequenos comércios de bairro, padarias e bares de periferia, o exato ponto de partida de sua jornada décadas atrás. Mas agora, até mesmo esses redutos tradicionais estavam sendo impiedosamente bombardeados pelas geladeiras exclusivas da concorrência, financiadas por multinacionais que haviam feito a transição tecnológica a tempo. A marca laranja estava sendo encurralada em um beco sem saída logístico e comercial. Para os engarrafadores regionais, o estrangulamento financeiro atingiu o ponto de ruptura. Com as vendas em queda livre, os custos dos insumos dolarizados explodindo pela hiperinflação e os supermercados fechando as portas, a margem de manobra desapareceu. A única variável que os donos das fábricas ainda podiam controlar para tentar evitar a falência imediata era a folha de pagamento. Foi assim que começou a fase mais dolorosa e humana da crise, o desmanche do orgulho operário. As demissões começaram de forma silenciosa e pontual, mas rapidamente se transformaram em um êxodo industrial. Turnos inteiros da madrugada, que por décadas haviam mantido o chão das cidades vibrando com o som das máquinas rotativas, foram sumariamente extintos. O silêncio, antes um visitante raro, começou a tomar conta dos galpões de concreto. Operadores de caldeira, mecânicos especializados e técnicos de qualidade, homens e mulheres que haviam construído suas vidas ao redor da estabilidade oferecida pela Crush, encontravam-se subitamente na rua, segurando rescisões contratuais que a inflação corroeria em poucas semanas. O cenário físico das fábricas espelhava a tragédia financeira e humana. A outrora imponente frota de caminhões de entrega começou a apodrecer nos pátios. Sem dinheiro para manutenção ou peças de reposição, veículos que quebravam eram simplesmente encostados e canibalizados para manter o resto da frota funcionando de forma precária. O vibrante laranja das fachadas descascava sob o sol implacável, e a ferrugem começava a devorar as engrenagens paradas das linhas de lavagem de garrafas. O ecossistema industrial da Crush no Brasil, que um dia representou o ápice do progresso regional, agonizava visivelmente, respirando por aparelhos, sustentado apenas pelo desespero de parceiros locais que se recusavam a apagar as luzes de vez.
Eles resistiam porque acreditavam que o fundo do poço já havia sido atingido, que a tempestade econômica eventualmente passaria e que a marca, por sua pura força histórica, sobreviveria. No entanto, eles estavam tragicamente enganados. O golpe final, aquele que estilhaçaria as garrafas de vidro de uma vez por todas, não viria da inflação, da concorrência ou das embalagens PET. Ele viria de forma fria e calculada, do outro lado do Oceano Atlântico. Enquanto as fábricas brasileiras sangravam lentamente sob o peso da hiperinflação e da guerra cruel das prateleiras, a milhares de quilômetros dali, sob o céu cinzento de Londres, o destino final da Crush estava sendo selado. Não houve nenhuma batalha épica, nenhum grande clamor público, nem uma última tentativa heróica de salvar o império. A queda definitiva de uma das marcas mais icônicas do Brasil foi orquestrada no silêncio asséptico de uma sala de reuniões da Cadbury Schweppes, cercada por vidros à prova de som, carpetes espessos e xícaras de chá de porcelana. Para o Conselho de Administração britânico, a análise era desprovida de qualquer sentimentalismo. Eles não viam a história da bebida que desbravou o interior brasileiro, nem se importavam com a lealdade de milhões de consumidores ou com o suor de milhares de operários que dedicaram suas vidas àquelas engarrafadoras. O que os executivos enxergavam, ao folhear seus pesados relatórios encadernados, era uma equação puramente matemática que não fechava mais. O Brasil, na visão corporativa europeia dos anos 90, era um mercado caótico, hostil e de altíssimo risco. A guerra contra as gigantes consolidadas do setor exigiria um investimento astronômico em marketing e na reestruturação para embalagens PET, um capital que a matriz simplesmente não estava disposta a queimar. A decisão estratégica tomada naquelas poltronas de couro foi de uma frieza cirúrgica: retirar a marca Crush do mercado brasileiro. Não seria uma retirada tática, mas um abandono total. A matriz decidiu concentrar seus esforços e dólares em mercados mais dóceis do hemisfério norte e focar em outras marcas de seu vasto portfólio que geravam lucros com menos resistência. O Império Laranja brasileiro foi sumariamente classificado como um ativo não essencial e riscado do mapa estratégico global com o simples traço de uma caneta tinteiro. O aspecto mais cruel dessa sentença de morte não foi a decisão em si, mas a forma covarde como foi executada. Em casos de falências de grandes proporções industriais, o mercado costuma esperar anúncios formais, comunicados à imprensa e planos de reestruturação ou demissão voluntária. Mas o fim da Crush não teve nenhuma dignidade corporativa. A matriz optou por uma eutanásia silenciosa. A ordem invisível despachada de Londres era simplesmente deixar o sistema atrofiar até parar de respirar. Nas semanas que se seguiram àquela fatídica reunião de diretoria, a burocracia do fim começou a desembarcar nas fábricas regionais do Brasil. Não houve visitas de altos executivos para explicar a situação, nem apertos de mão de despedida. A morte do império chegou na forma de folhas de papel térmico cuspidas lentamente pelas máquinas de fax nos escritórios empoeirados das engarrafadoras locais. Eram ofícios jurídicos curtos, impessoais e irrevogáveis, anunciando que os contratos de franquia não seriam renovados. Pior ainda, os carregamentos do xarope essencial, a alma do refrigerante, seriam sumariamente interrompidos. Para os donos de fábricas que recebiam aqueles papéis, o choque inicial deu lugar a um pânico paralisante. Uma fábrica de refrigerantes sem o xarope da marca matriz não é uma indústria. É apenas um galpão inútil, cheio de metal caro e vidro vazio. O sangue do sistema havia sido drenado em um piscar de olhos, e o abismo finalmente se abriu sob os pés daqueles que, teimosamente, ainda tentavam manter as máquinas girando. A tentativa de reversão foi tão desesperadora quanto inútil. Nos dias seguintes à chegada dos ofícios, os telefones nos escritórios das fábricas brasileiras não pararam de tocar. Empresários locais, patriarcas que haviam construído impérios regionais e gerado milhares de empregos com o suor de décadas, tentavam freneticamente contatar os representantes da Cadbury Schweppes. Eles imploravam por prazos estendidos, ofereciam-se para comprar os barris de xarope à vista
e até sugeriram assumir integralmente os altíssimos custos de marketing e reestruturação para as temidas embalagens PET. Mas as linhas telefônicas que conectavam o interior poeirento do Brasil aos luxuosos escritórios executivos na Europa pareciam ter sido cortadas de propósito. As poucas respostas que retornavam eram gélidas, ditadas por advogados e redigidas no mais estrito e impenetrável jargão jurídico corporativo. A mensagem era clara. A decisão era final, irrevogável, e não estava aberta a qualquer tipo de apelo emocional ou comercial. Para a matriz britânica, o risco de manter uma marca enfraquecida em um mercado emergente, devorado pela hiperinflação, simplesmente não justificava o incômodo logístico de produzir e exportar o concentrado. O Brasil havia se tornado uma incômoda linha vermelha no balanço financeiro, e a solução corporativa padrão para linhas vermelhas é a amputação sumária. A ironia macabra de toda a situação era difícil de engolir para quem estava no chão de fábrica. A Crush não estava morrendo nas ruas porque os brasileiros haviam deixado de amá-la ou porque o produto havia perdido sua qualidade. Ela estava sendo assassinada a sangue frio simplesmente porque custava caro e dava trabalho demais para ser administrada à distância por executivos que não entendiam a dinâmica do mercado sul-americano. Sem a chegada do xarope original, os engarrafadores viram-se encurralados em um dilema operacional impossível. Alguns, movidos pelo puro instinto de sobrevivência e recusando-se a demitir seus funcionários, tentaram resistir criando fórmulas genéricas de laranja para aproveitar o caríssimo maquinário de envase e as milhares de garrafas de vidro que ainda abarrotavam seus pátios. Eles improvisaram rótulos e nomes alternativos, tentando simular a glória do passado. Mas o paladar do consumidor brasileiro, treinado por gerações para reconhecer o toque cítrico perfeito e o leve amargor dos óleos essenciais da verdadeira Crush, rejeitou de imediato os substitutos pálidos. Não era a mesma bebida. O feitiço comercial havia sido quebrado de forma irremediável. A sentença de morte proferida naquela sala de reuniões revelou da pior forma possível a fragilidade brutal do modelo de dependência global. Todo o maquinário pesado, as vastas frotas de caminhões, os imensos galpões de concreto e, fundamentalmente, a sobrevivência financeira de milhares de famílias locais, dependiam de barris de um líquido que vinha de navio do exterior. Ao fechar a torneira desse ingrediente secreto, a matriz não encerrou apenas um contrato. Ela estrangulou a artéria principal que mantinha o coração industrial de dezenas de cidades batendo. A decisão burocrática foi assinada no conforto de uma tarde chuvosa em Londres. Mas o verdadeiro impacto físico e humano seria sentido brutalmente nas manhãs ensolaradas do Brasil, quando os portões de ferro das fábricas finalmente parassem de se abrir. O dia em que o coração do Império Laranja parou de bater no Brasil não foi marcado por tumultos, greves ou manchetes escandalosas nos jornais. A morte do ecossistema fabril da Crush foi caracterizada por algo muito mais assustador para quem vive do chão de fábrica. Um silêncio absoluto, denso e definitivo. À medida que os últimos barris do xarope importado foram raspados até a última gota, as engarrafadoras locais, espalhadas pelas diversas regiões do país, começaram a desligar os disjuntores de suas linhas de produção, uma a uma, como velas sendo sopradas em uma sala escura. A transição da vida industrial frenética para a paralisia total foi um choque sensorial violento. As colossais máquinas lavadoras de garrafas, que durante décadas engoliram milhares de vasilhames de vidro por hora, em meio a nuvens de vapor e jatos de água fervente, emitiram seu último suspiro mecânico. O som estridente e rítmico das garrafas, chocando-se contra as guias de metal, a verdadeira trilha sonora do progresso naquelas comunidades, desapareceu no ar. A ausência desse barulho ensurdecedor, que antes obrigava os operários a gritarem para se comunicarem a poucos metros de distância, criou um vácuo opressivo dentro dos galpões de concreto. Para os trabalhadores, o momento da parada final foi visceral. Homens e mulheres, vestidos com seus uniformes molhados e desgastados, ficaram parados ao longo das esteiras inertes, observando as últimas garrafas solitárias passarem pelos bicos injetores agora secos.
O cheiro doce, intenso e inconfundível dos óleos essenciais de laranja, que durante gerações impregnou as paredes de tijolos, o chão de cimento e até mesmo a pele e os cabelos daquela força de trabalho, começou a se dissipar nas horas seguintes. Em seu lugar, instalou-se rapidamente o odor frio e melancólico de metal ocioso, poeira acumulada e óleo de máquina ressecando. O ritual burocrático que se seguiu foi devastador em sua humanidade. Nos pequenos escritórios administrativos anexos aos galpões, gerentes de recursos humanos, muitas vezes pessoas que conheciam cada operário pelo nome, que haviam frequentado os casamentos e os batizados dos filhos de seus funcionários, viram-se na dolorosa posição de entregar centenas de cartas de demissão em massa. Não havia pacotes de resgate milionários ou programas de transição de carreira oferecidos pela matriz britânica. A rescisão era calculada de forma fria, corroída pela inflação implacável da época, entregue em envelopes pardos para pessoas que não sabiam fazer outra coisa da vida a não ser operar válvulas de pressão e calibrar níveis de carbonatação. Havia mecânicos de manutenção pesada que choravam abertamente ao limpar suas ferramentas pela última vez, despedindo-se das engrenagens rotativas que eles haviam mantido funcionando com pura engenhosidade e peças improvisadas ao longo dos anos difíceis. Para essas pessoas, a fábrica não era apenas um empregador corporativo. Era uma extensão de suas próprias casas, o alicerce de sua dignidade e o provedor exclusivo de suas famílias. Quando as pesadas portas de ferro de enrolar desceram e bateram contra o chão de cimento nas tardes daquele ano fatídico, elas não trancaram apenas máquinas obsoletas. Elas aprisionaram o orgulho, o suor e a identidade de milhares de trabalhadores brasileiros, que foram sumariamente descartados por uma planilha de custos redigida no exterior. Para os proprietários das engarrafadoras, a paralisação do maquinário não representava apenas uma derrota emocional e o fim de um legado familiar. Era uma catástrofe financeira imediata. A majestosa infraestrutura de tijolos, aço e concreto, erguida a duras penas durante a Era de Ouro para suportar volumes colossais, transformou-se subitamente em um gigantesco elefante branco. Manter um parque industrial daquele tamanho inativo consumia recursos vorazmente, drenados através de impostos, custos fixos e dívidas bancárias acumuladas. Diante do abismo financeiro e na tentativa desesperada de salvar pelo menos uma pequena fração dos empregos locais que restavam, muitos desses patriarcas regionais tomaram a única decisão viável: a conversão de emergência para marcas genéricas de baixo custo. As outrora gloriosas e sofisticadas linhas de produção da Crush foram rebaixadas e recalibradas para envasar as famosas tubaínas, refrigerantes regionais baratos focados puramente em preço, não em qualidade ou prestígio. Foi uma sobrevida humilhante para as fábricas. As imponentes máquinas rotativas de origem europeia e americana, projetadas para operar em alta velocidade, sob pressão intensa e contínua, agora giravam de forma lenta e intermitente, operando muito abaixo de sua capacidade real. O orgulho industrial foi inteiramente engolido pela necessidade brutal de pagar as contas básicas no fim do mês. Os poucos caminhões de entrega, que ainda ousavam sair pelos portões já corroídos pela ferrugem, não exibiam mais o vibrante e imponente logotipo laranja. Agora carregavam engradados de marcas desconhecidas, lutando arduamente por migalhas e pequenos espaços nas prateleiras mais obscuras das mercearias de periferia. O símbolo físico mais doloroso dessa decadência, contudo, foi o destino final das icônicas garrafas de vidro. Durante décadas, os vasilhames canelados pesados, com a marca Crush gravada orgulhosamente em alto relevo, foram tratados como o sangue do sistema, os ativos mais valiosos do patrimônio circulante de qualquer fábrica. Com o encerramento irreversível das operações da marca oficial, esse vasto tesouro logístico transformou-se instantaneamente em toneladas de lixo industrial inútil. Em um dos episódios mais visualmente tristes e chocantes da história industrial recente do país, pátios imensos de fábricas em todo o Brasil viraram verdadeiros cemitérios de vidro. Milhões de garrafas perfeitas foram sumariamente enfileiradas e trituradas sem misericórdia por tratores de esteira e britadeiras,
reduzidas a montanhas de cacos cintilantes ao sol e, por fim, vendidas a preço de banana para empresas de reciclagem de materiais básicos. O som estrondoso do vidro sendo esmagado sob as pesadas esteiras de aço das máquinas soava pelos bairros industriais como o último e melancólico requiem da marca. À medida que os meses passavam e a década avançava, até mesmo as fábricas que tentaram resistir, envasando produtos baratos, começaram a sucumbir à pressão implacável dos novos tempos econômicos. Uma a uma, exaustas e descapitalizadas, elas fecharam suas pesadas portas de ferro em definitivo. Os colossais galpões de alvenaria foram leiloados para pagar dívidas trabalhistas, subdivididos por imobiliárias e rebaixados a meros depósitos silenciosos de redes atacadistas. As complexas máquinas de envase que restaram, incapazes de encontrar compradores no mercado interno, foram desmembradas com maçaricos e vendidas aos pedaços como sucata velha. O mato alto começou a tomar conta das calçadas de concreto, outrora limpas e movimentadas, e os grandes logotipos laranjas pintados com tinta a óleo nas fachadas altas foram lentamente desbotados e apagados pelas fortes chuvas de verão. O gigantesco ecossistema da Crush no Brasil, que um dia uniu um país de dimensões continentais através de uma poderosa malha logística e da geração de dezenas de milhares de empregos diretos, foi reduzido a fantasmas de concreto e aço perdidos nos subúrbios. O colapso institucional estava absoluta e irreversivelmente completo. A década de 2010 amanheceu com um cenário completamente diferente no mercado de refrigerantes brasileiro. As antigas e imponentes fábricas da Crush já haviam sido transformadas em igrejas evangélicas, filiais de redes atacadistas ou simplesmente demolidas para dar lugar a condomínios residenciais de classe média. O nome sobreviveu apenas na memória afetiva de uma geração que envelhecia, tornando-se uma lembrança melancólica de almoços de domingo que não voltariam mais. Foi então que uma reviravolta irônica, quase sádica, ocorreu nos bastidores do mundo corporativo. Os direitos da marca Crush no Brasil, após uma intrincada série de manobras e aquisições globais de portfólio, acabaram caindo no colo da The Coca-Cola Company, a mesma gigante cuja implacável máquina de guerra comercial e geladeiras vermelhas exclusivas haviam sido as principais arquitetas do asfixiamento da Crush décadas antes. Para os executivos globais da Coca-Cola, aquele logotipo clássico com letras laranjas não representava um inimigo derrotado ou um patrimônio histórico que merecesse luto. Era simplesmente um ativo intelectual adormecido, uma propriedade de marketing que talvez ainda pudesse ser espremida para gerar alguns milhões em receita marginal. Movidos por essa lógica estritamente contábil, em 2011, eles decidiram realizar um audacioso experimento de ressuscitação corporativa, uma verdadeira tentativa de necromancia de marca. A matriz escolheu o estado do Ceará, no ensolarado Nordeste brasileiro, como o laboratório perfeito para esse teste. A estratégia traçada nas planilhas parecia brilhante. Em vez de tentar reviver a clássica bebida de laranja, que agora competiria canibalisticamente de frente com a própria Fanta, a joia da coroa da empresa, eles optaram por lançar a Crush Cajuína. A cajuína é um sabor profundamente venerado, enraizado na cultura, na história e no paladar nordestino. A tese corporativa era casar o apelo nostálgico e o reconhecimento do logotipo da Crush com esse sabor regional fortíssimo. E claro, para garantir a margem de lucro máxima, o líquido não seria envasado no caro e burocrático vidro retornável, mas sim nas modernas, baratas e eficientes garrafas de plástico PET. Houve campanhas de marketing pontuais e coloridas, displays nos supermercados e um burburinho inicial genuíno nas redes sociais, impulsionado principalmente por adultos de 40 anos que, ao verem o nome impresso nas gôndolas, sentiram o coração bater mais forte com a lembrança da infância. No entanto, o milagre não aconteceu. O esforço de renascimento falhou de forma rápida, embaraçosa e silenciosa. Quando o público consumidor abriu a garrafa de plástico e experimentou a nova Crush Cajuína, a resposta foi um silêncio decepcionante. Para a nova geração de adolescentes e jovens adultos, aquele logotipo arredondado não significava absolutamente nada.
Era apenas mais um refrigerante de caju, disputando espaço em uma prateleira já saturada de concorrentes locais, muito mais autênticos e baratos. Mas para a geração mais velha, a experiência beirava a ofensa emocional. Ao levar o líquido à boca, a ilusão desmoronava. Não havia o amargor sutil e vibrante dos olhos de laranja do passado. A embalagem de plástico leve, que amassava ao toque das mãos, não possuía a dignidade fria, o peso e a textura única das clássicas garrafas de vidro canelado que faziam as mãos suarem. E, o mais grave de tudo, aquela bebida higienizada não era produzida pela ruidosa engarrafadora local da família que todos conheciam, que empregava o vizinho e patrocinava o time de futebol do bairro. Era produzida na linha de montagem asséptica de uma mega corporação global. Faltava a alma, faltava a poeira, o suor e a identidade regional. O produto durou muito pouco tempo no mercado antes de ser descontinuado sem alarde, com os estoques encalhados sendo silenciosamente recolhidos das prateleiras. O fracasso retumbante e melancólico da Crush cajuína serviu para provar, de uma vez por todas, uma tese cruel sobre o mundo industrial e a relação humana com o consumo. Uma marca não é apenas um logotipo registrado em um pedaço de papel, e um refrigerante nunca é apenas água com gás, açúcar e essência. A verdadeira Crush do Brasil era, em sua essência, um ecossistema vivo. Era o caminhoneiro descarregando pesados engradados de madeira na porta da padaria. Era o barulho estrondoso das máquinas de lavagem, operando de madrugada e sustentando centenas de empregos locais. Era a lealdade comunitária forjada no aço, no vidro e no suor. Quando a Cadbury Schweppes desligou os disjuntores daquelas máquinas nos anos 90, ela não apenas cortou o fornecimento de um xarope, ela assassinou todo esse tecido social e fabril de forma irreversível. A Coca-Cola tentou comprar um fantasma e obrigá-lo a dançar vestindo roupas novas, mas descobriu que, uma vez que o coração de uma fábrica para de bater e o povo que a operava se dispersa, nenhuma estratégia de marketing milionária consegue trazer a verdadeira magia de volta à vida. O morto, de fato, continuava morto. Para qualquer pessoa que caminhe hoje pelas ruas de São Paulo, pelas vielas poeirentas do interior de Minas Gerais ou pelas avenidas movimentadas de Fortaleza, não há monumentos de bronze, placas comemorativas ou museus dedicados à Crush. Fisicamente, a marca foi erradicada do mapa comercial brasileiro, com uma eficiência quase cirúrgica. Os imensos galpões industriais, que um dia abrigaram o rugido das máquinas de envase, foram engolidos pela expansão imobiliária implacável do século XXI. Suas antigas estruturas de concreto agora servem como igrejas, estacionamentos de supermercados atacadistas ou, em muitos casos, foram simplesmente demolidas para dar lugar a complexos de apartamentos. No entanto, a verdadeira história de uma marca e de uma era industrial nunca morre no concreto. Ela sobrevive no tecido cultural de uma nação. A Crush do Brasil deixou para trás um legado paradoxal, o legado de uma ausência barulhenta. Para toda uma geração de brasileiros que hoje cruza a barreira dos 40 e 50 anos, a memória daquela garrafa de vidro canelado suando frio sob o sol de domingo permanece perfeitamente intacta. Ela transcendeu a categoria de mero bem de consumo para se tornar um artefato nostálgico, um portal emocional que transporta as pessoas de volta a uma época em que a vida parecia menos complexa e as indústrias locais eram o coração pulsante das comunidades. Mas por trás dessa nostalgia afetuosa, esconde-se a lição mais amarga e profunda que a queda do Império Laranja deixou para o Brasil. A trajetória da Crush serve como um estudo de caso sombrio, quase acadêmico, sobre a face mais gélida da globalização e da consolidação corporativa. O que a história nos ensina, de forma brutal e inequívoca, é que na economia moderna de escala global, a excelência de um produto ou o amor incondicional de um povo por uma marca não são mais suficientes para garantir a sua sobrevivência. O imenso ecossistema de engarrafadores independentes que construiu a Crush no Brasil cometeu o erro de não pertencer a si mesmo. Aquelas dezenas de fábricas espalhadas pelo país, com seus milhares de operários, maquinários caros e laços profundos com os comerciantes locais,
eram apenas vassalos em um sistema feudal corporativo moderno. Eles construíram o castelo, mas a chave dos portões, a fórmula do xarope e o direito de usar o nome pertencia a senhores distantes, homens sentados em escritórios em Cincinnati e Londres. Quando as tempestades econômicas da hiperinflação e as guerras de exclusividade por prateleiras tornaram a manutenção daquele feudo inconveniente para o balanço financeiro matriz, a ordem de abandono foi dada sem hesitação. O verdadeiro legado humano da Crush está invisível nas planilhas de lucros e perdas. Está nas mãos calejadas dos ex-operários que tiveram que se reinventar na meia-idade. Está no orgulho fraturado dos empresários locais que viram o suor de 3 gerações virar sucata e cacos de vidro nos anos 90. A ausência da Crush nas prateleiras de hoje é um lembrete silencioso e doloroso da vulnerabilidade das economias periféricas diante dos caprichos dos conglomerados multinacionais. Ao olharmos para trás, para o silêncio que agora ocupa os lugares onde antes o metal e o vidro ecoavam ruidosamente a canção do progresso, a conclusão é inevitável e um tanto assustadora. A morte do império da Crush no Brasil não foi um assassinato encomendado pelo consumidor, nem um suicídio causado por produtos de má qualidade. Foi uma execução burocrática. A tragédia final desta história é a constatação de que, no implacável teatro do capitalismo de fim de século, às vezes o que verdadeiramente mata e enterra uma fábrica inteira não é a falta de sede das pessoas, mas sim a matemática fria de uma planilha de custos. A queda da Crush no Brasil nos deixa uma reflexão brutal sobre a natureza das corporações globais. Muitas vezes acreditamos ingenuamente que grandes marcas desaparecem porque o mundo evoluiu, porque seus produtos perderam a magia original, ou porque nós, como consumidores, decidimos virar as costas para elas. Mas a realidade fria do xadrez corporativo obedece a outras regras. O colapso desse império laranja nos prova que uma infraestrutura colossal, forjada em aço, vidro, no suor de milhares de trabalhadores locais e nas memórias afetivas de milhões de famílias, pode ser inteiramente varrida do mapa por uma simples readequação de rota decidida em uma sala de reuniões do outro lado do oceano. A Crush, em sua essência, não fracassou no Brasil. Ela foi sacrificada. Foi tratada apenas como um custo de oportunidade em uma planilha financeira manipulada por executivos que nunca sentiram o peso real de um engradado de madeira nos ombros, nem experimentaram o alívio de uma garrafa gelada em um domingo de sol intenso no Nordeste. Hoje, o silêncio que habita os antigos terrenos dessas fábricas é um testemunho fantasmagórico de que, no implacável e distante jogo do mercado global, a lealdade incondicional de um país inteiro nunca será um escudo forte o suficiente contra a matemática das margens de lucro de uma matriz multinacional. As garrafas de vidro podem ter sido trituradas até virarem pó, e os velhos logotipos podem ter sido apagados pela chuva nas paredes de tijolo. Mas a memória de uma época em que a indústria pulsava junto com a comunidade ainda vive naqueles que testemunharam o seu auge. Se você chegou até aqui e também carrega na memória algum fragmento dessa época, ou se simplesmente se fascina pelas engrenagens ocultas que constroem e destroem impérios industriais ao nosso redor, deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe a sua história. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos desenterrando juntos as verdades não contadas sobre as fábricas e corporações que moldaram o nosso mundo. Um grande abraço e até o próximo documentário.